Eclesiastes capítulo 5, vamos então ao texto a partir do verso 8, que diz assim: se você notar em alguma província a opressão de pobres e roubo em lugar do direito da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, e até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se farta de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque Tu nos ensinas. Obrigado, Senhor, porque estamos debaixo de uma vocação, de um mandato social, cultural e espiritual. E tudo começa no nosso relacionamento com o Senhor, e é a partir desse relacionamento que nós compreendemos o lugar do trabalho, da nossa vocação, da nossa profissão, do ganhar dinheiro, do propósito do dinheiro e a nossa relação com ele. E a Tua palavra, Deus, nos convida a pensarmos seriamente a respeito disso. A respeito da cobiça, da avareza, da falta de contentamento. E como é fácil o nosso coração se apegar naquilo que nós ganhamos e dele a gente não abre mão, a gente não compartilha, a gente não doa, a gente não contribui, pelo contrário, a gente retém. Ajuda-nos, portanto, Senhor. Fala aos nossos corações por misericórdia. Instrua-nos, transforma-nos. Reconhecemos, ou pelo menos devemos reconhecer, que tudo que temos e somos é graça, bondade e misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, se existe um sonho na vida e pelo qual não só sonhamos, mas também batalhamos, é de ganhar um pouquinho mais. Quem tem filhos tem uma preocupação no que diz respeito às suas vocações, e talvez uma das coisas que nós mais preocupamos, principalmente levando em conta o alto custo de vida com o qual nós convivemos constantemente num grande centro, e a verdade é que nós queremos ganhar sempre mais. Não importa se você é de um nível baixo da sociedade ou se você é da classe mais elevada, todos nós estamos ou somos tocados por esse desejo. E a razão é simples, irmãos. Como que a gente faz aquela tão sonhada viagem? A gente converte para o euro, converte para a libra, converte para o dólar, fica tudo mais difícil, não é? A gente tem que ajuntar um cadinho mais, porque o real, de frente destas realidades, ele está tão ultrapassado e fica tudo mais difícil. Se a família é numerosa, piora um pouco mais. Vamos ficar aqui no Brasil mesmo, mas dependendo do lugar que se vai no Brasil, talvez fique até mais caro do que viajar para fora dele, não é?
Como adquirir aquele imóvel, aquele carro, aquela casa. A verdade é, meus irmãos, que o dinheiro ele é capaz de fato de possibilitar coisas maravilhosas. Contudo, nem sempre paramos para pensar no poder limitador que ele tem. E a gente costuma dizer que às vezes o dinheiro tem poder para comprar muita coisa. E mesmo que a gente diga que ele não pode comprar a felicidade, tem gente que diz que ele pode mandar trazê-la. E nós somos movidos por esse sonho, por esse desejo. Dinheiro, de fato, não traz a felicidade, nem compra. E como disse Emílio Garófalo, nem manda buscar, não é? O dinheiro pode perigosamente sufocar aquilo para o qual nós somos criados, a nossa adoração. É por isso que nós saímos do culto a Deus e a gente começa agora a entrar nesse ambiente que pode também ser confundido com uma adoração. Saímos do culto que pertence a Deus e a gente começa agora a pensar na nossa relação com o dinheiro. Eis aqui uma das questões mais delicadas da vida. Eis aqui uma das áreas mais sensíveis da nossa vida, a nossa relação com o dinheiro. O fato é que o dinheiro tem um poder limitado, mas nós não podemos negar, irmãos, que o seu poder ele é sedutor. Não é à toa que o diabo tentou Jesus, mostrando-lhe todos os reinos e a glória destes, e prometendo que tudo isso seria dado a Jesus se prostrado o adorares. Talvez se fosse nos dias de hoje, Satanás perguntaria: você quer ter quantos seguidores no seu Instagram? 100 milhões está bom para você? 200 milhões? 500? Quem sabe você ter mais seguidores do que Messi, Cristiano Ronaldo, 700 milhões, 1 bilhão de seguidores. O que você vai fazer com tanta gente assim? Dá para monetizar um bocado, não é? É o que conta hoje, não é verdade? É o segredo do sucesso para a vida de muitas pessoas. Quantas visualizações, quantas pessoas nos seguem e por aí vai. Estamos atrás da fama, da glória, do reconhecimento. Mas, meus irmãos, não podemos negar que, embora ele seja capaz de proporcionar coisas maravilhosas, a Bíblia vai descrever. E o texto de Timóteo que nós lemos nos informa que ele também tem o poder de promover um dano absurdo. E é interessante a gente observar que esse texto que foi escrito talvez num período tão diferente do nosso, né? Tantos anos lá atrás, Salomão falando dessa relação. Um comentarista chamado Sidney Greidanos, ele disse algo interessante. Essa passagem, ela é um bom antídoto contra o materialismo de nossa época. Segundo ele, no século III, muitos judeus estavam ansiosos por participar da economia mercantil altamente agressiva desenvolvida pelos governantes ptolomeus no Egito, disse ele, cujo poder se estendia por toda a Palestina. Com este pano de fundo em mente, o pregador adverte Israel a não buscar riqueza e encoraja-os a desfrutar os dons diários que Deus os dá. Eu quero pensar aqui 3 coisas, irmãos, sobre o dinheiro promete mais do que ele pode de fato dar. O dinheiro promete, talvez, na perspectiva de muita coisa. Mas esse texto vai nos ensinar que talvez ele promete mais do que ele seja capaz, de fato, de entregar. E o verso 8 e 9 já começa nos informando a respeito de algo precioso. Obrigado, querido. O dinheiro não consegue consertar um mundo quebrado. Veja que Salomão começa dizendo assim: se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso. É interessante que ele está chamando a atenção para aquilo que é talvez uma questão consensual. Ele vê o que todos nós vemos. Ele contempla aquilo que todos nós contemplamos. Nós que vivemos no Brasil, nós sabemos muito bem como que se dá esta estrutura. Nós lidamos com a corrupção, com a exploração, com a injustiça. Há uma questão carcomida nas nossas estruturas governamentais que a gente poderia dizer que toda ela está comprometida. Talvez não exista no nosso país uma instituição, uma repartição que não seja contaminada pela corrupção. Quase todas as coisas no nosso país passam por isso.
É difícil você ter um projeto, é difícil você não ter uma habilitação suspensa, é difícil você não ter um problema com seu carro que você não seja capaz de resolver com alguns trocados dados a determinadas repartições. Sabemos o caminho, sabemos do percurso, vivemos num país onde o dinheiro ele é capaz de solucionar um monte de coisas. Esta é a verdade. Vivemos numa sociedade cujas estruturas estão altamente corrompidas, mas nos dias de Salomão, ele já diz, não se surpreenda. Não pense você que na vida debaixo do sol, nós vamos conviver, seja numa província, num lugar simples, num lugar onde aparentemente é todo mundo gente boa, gente humilde, gente desprovida dessa malícia. Mas ele diz, se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso. A pergunta é, por que não ficar admirado? Por que não ficar assustado? E aí ele mesmo responde, porque o que está num posto elevado tem acima de si mais elevado que o explora, e sobre estes há outros mais elevados ainda que também o exploram. Então ele vai falar de uma estrutura que está totalmente comprometida e que vai surgindo do menor para o maior, e nós vamos assim numa escalada da corrupção, não é? Ou pode ser o contrário, de cima para baixo. Eu penso que os políticos que nós temos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, eles pensam o seguinte: por que o povo vai querer honestidade da nossa parte? Por que o povo espera que os políticos sejam íntegros, respeitáveis, honestos? Gente que não é capaz de subornar, gente que não é capaz de superfaturar. O brasileiro sabe que nós somos assim, porque nós somos o espelho da sociedade. Nós somos aquilo que eles são. Então, eles podem até fazer de conta, mas no fundo, irmãos, talvez o que prevalece seja essa compreensão de uma sociedade que é altamente corrompida. E não pense você que por sermos pobres que a gente não corrompe o sistema, a gente corrompe sim. Eu me lembro de um tempo atrás, e faz um tempo mesmo, porque a Gislene estava grávida da Ana Júlia, e nós partimos para viajar para Minas. Tinha acabado de comprar um Gol no leilão, não fiz a transferência, tinha um período ali, uma carência, né, para trocar ali a placa, aquela coisa toda, e partimos. O cara do despachante falou assim, não, pode seguir a sua viagem, você tem um período aí para fazer isso. Chegamos na divisa de Minas com Rio de Janeiro, o cara mandou encostar, o policial olhou, a placa não era de Osasco, era de um litoral paulista, e ele me chamou na salinha, e foi a primeira vez que eu tive aquela experiência. Ali foi um debate, um duelo de gigantes. E ele entrou no mérito, o que eu fazia, o que eu não fazia, para onde eu estava indo, e etc e tal. Falei, estou indo para Minas, trabalho com isso, com aquilo e tudo mais. Falei assim, pois bem, seu carro vai ter que ficar retido. Eu disse, por quê? Falei assim, não, porque você não trocou, você não fez a transferência do seu carro. E falei assim, mas como assim? O despachante falou que eu poderia ir. Então você liga para o seu despachante e fala para ele, meu carro ficou preso, você agora vai ter que vir tirar. Está tudo bem assim para você? Eu falei assim, moço, você não pode fazer isso comigo. Estou com uma mulher grávida no carro. Estou de férias. Preciso chegar em Minas. Tudo bem, então você resolve aí, o que você quer fazer da vida. E eu por um momento não estava entendendo assim. A leseira não deixou. Até que chegou um momento, ele ficou-se muito indignado e falou assim, você pega o seu carro, desaparece daqui, você é um mineiro desgraçado, miserável, vai embora. Porque ele tentou de todas as formas subornar, mas não deu certo, não funcionou. Pegou um mineiro quebrado, coitado, sabe? Mineiro quebrado, não tinha dinheiro, e não deu certo. Mas, meus irmãos, são coisas com as quais nós estamos, assim, acostumados, não é? E a gente vai perceber que o problema da sociedade, às vezes, não é falta de dinheiro. O Brasil é um país que tem dinheiro demais. Tudo aqui é nas cifras dos bilhões. A gente passa perto do impostômetro, a gente fica assim, dá até um
um negócio na gente, aos trilhões de impostos que são arrecadados. E as pessoas que estão à frente, elas sabem como que é fácil nós subornar o sistema, nós alterarmos notas, nós superfaturarmos. Isso é algo muito comum, de modo que Salomão está vendo aqui o que a gente vê. Seja no capitalismo, seja no comunismo, não existe um sistema que não esteja isento de corrupção, não é? O capitalismo falha, por exemplo, ao ignorar o bem-estar de outras pessoas, ao passo que o comunismo ele falha porque ele controla todos os meios de produção. E acha quem pensa que nós vivemos num país democrático, irmãos, num país capitalista, nós não vivemos. Nós vivemos basicamente num país quase que comunista, num país que é anti-empreendimento, num país que é anti-industrialização, num país onde o empresário ele é e tem todos os tipos mais absurdos de dificuldades para gerar riqueza nesse país, porque pensa bem no que eu vou lhe dizer e não fique com raiva de mim não. Tudo no Brasil é em prol do trabalhador. Fica com raiva de mim não. Mas tudo no país é contra o empresário, é contra quem gera riqueza, é contra quem gera emprego. O Brasil é o país que só pensa no trabalhador e não pensa naquele que gera riqueza. Por isso que é difícil empresário sobreviver aqui. Por isso que empresas mal começam e elas já fecham com 1 ou 2 anos, porque ninguém consegue lidar com a burocracia, com a carga tributária, e não é fácil lidar com um trabalhador que está numa empresa já pensando, no dia que eu sair daqui eu vou levar na justiça. Então, nós estamos lidando com um sistema que não é os mais fáceis, e é por isso que talvez os empresários pensam, já que eu vou ser lascado de todo jeito mesmo, então eu não vou também dar boa vida. E a gente vive nesse dilema quase que surreal. E aqui então, irmãos, a gente sai desse ambiente de culto, de adoração, e Salomão chama a nossa atenção para essa questão de um sistema que está carcomido, e ele vai dizer, o dinheiro não consegue consertar esse mundo quebrado. O dinheiro talvez vai ser aquele por intermédio do qual nós vamos ter uma evidência tão grande do que é o nosso coração, da corrupção que se instaura no nosso coração, de como que nós somos facilmente levados, atraídos, tentados por ele. Quantas recomendações nós temos nas Escrituras a respeito do cuidado que devemos ter. E Salomão diz, não te maravilhes. Onde está a surpresa? Por vivermos num mundo quebrado pelo pecado, é inevitável que a opressão e a injustiça não aconteçam neste lado do mundo. É inevitável. Não tem como evitar a corrupção, não tem como evitar que todos os sistemas, seja quem está lá embaixo ou quem está lá em cima. Salomão está dizendo, a opressão e a injustiça, ela passa por todas as instâncias. Ela atinge todas as esferas da sociedade. É curioso isso, né? Por mais que não queiramos, irmãos, não é possível nós zerarmos a corrupção, a opressão ou outros danos sociais. Jamais conseguiremos. A Bíblia descreve a vida num mundo que está quebrado, maculado, danificado pelo pecado. E é por isso que o verso 8 ele é uma escalada da exploração. Você é explorado por alguns, você explora outros, aquele a quem você explora também vai explorar e vai subornar outros, e a gente então vai entrando nessa espiral ensandecida. O verbo explorar, ele pode também significar que aqueles que estão embaixo, eles podem explorar porque há quem os protege. Há os medalhões que lhes dão o sustento, que lhes dão a proteção devida por fazerem parte do mesmo esquema. De modo, meus irmãos, que não existe nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus, mas é fato também que essas mesmas autoridades constituídas por Deus, elas podem usar dessa autoridade para fins pessoais, egoístas, para fins e interesses próprios. E tudo isso, meus irmãos, nos afasta do Senhor. E o verso 9, ele diz algo interessante, porque aquele que deveria ser a solução do problema, lamentavelmente, parece que faz parte do problema. Porque o verso 9 diz, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. E aqui fica meio complicado, o que Salomão estava querendo dizer com esta afirmação? Talvez
ele estivesse pensando em pessoas que compravam altas porções de terras e não permitiam que essas terras se tornassem produtivas. Havia uma lei em Israel que dizia o seguinte: quando você plantava, você passou, colheu tudo, mas você não poderia pegar aqueles restos que caíam no chão. Aquilo ali era para os pobres da redondeza, que então, depois de ter feito a colheita, eles então entravam naquela propriedade, eles saíam revirando as terras e colhendo os restos dos grãos. Muitas pessoas se alimentavam disso. Me lembro, por exemplo, olha que detalhe interessante. Uma vez nós plantamos assim uma lavoura de feijão. E colhemos o feijão, tudo mais, e tudo certo, colocamos nos sacos. Eu me lembro que um senhor, depois de todo o serviço feito, ele foi então naquele pequeno pedaço de terra e ele saiu revirando os lugares onde nós havíamos feito a colheita do feijão, e para minha surpresa e espanto, ele colheu 18 litros de feijão, revirando a terra. Eu fiquei assustado. Eu não imaginava que tantos grãos haviam se espalhado por ali, e era isso que acontecia em Israel. Talvez aqui Salomão esteja fazendo uma crítica àqueles que haviam se tornado detentores de grandes porções de terra, mas essas terras não eram produtivas, ou pelo menos elas não eram utilizadas para plantação, e uma vez que elas não eram colhidas, não eram utilizadas para esses fins, muitas pessoas acabavam se tornando privadas de ter acesso a isso, e consequentemente isso poderia acarretar mais dificuldades na vida destas pessoas. Mas de modo, irmãos, que o rei, que deveria ser parte da solução, através de implementar leis e monitorar o sistema para que as coisas pudessem funcionar de maneira mais justa possível, talvez ele mesmo acabou entrando ou se deixando levar ou se sucumbindo pela corrupção. É triste que aqueles que talvez estejam investidos de autoridade, eles agora estão vendidos também e eles se entregaram à corrupção. De modo que o texto ele vai informar para mim e para você que o dinheiro ele não é capaz de consertar o mundo quebrado, mas ele vai evidenciar cada vez mais que vivemos numa sociedade assim. Uma sociedade corrompida, uma sociedade onde todas as estruturas, lamentavelmente, elas estão prejudicadas. Mas do verso 10 a 17... ele vai falar de uma outra coisa, que o dinheiro não consegue satisfazer o coração humano. O dinheiro não resolve as mazelas da sociedade, mas ele diz que o dinheiro também não é capaz de proporcionar um coração de fato satisfeito. E agora, irmãos, a gente sai da esfera pública, do que o dinheiro é capaz de fazer, e a gente vai entrar agora na esfera privada, particular, da nossa relação com o dinheiro. Então eu quero falar para você que está constantemente envolvido com as bets. Eu quero falar para você que de vez em quando vai numa caixa não, você vai numa lotérica, e aí a menina vai perguntar para você: a Mega Sena está hoje a 50 milhões, qual que vai ser a fezinha? Vai jogar quanto? Eu quero falar para você que está constantemente julgando na lotérica, Mega Sena e coisas dessa natureza. É certo que eu estou brincando, né, irmãos? Porque eu não quero acreditar que você esteja viciado em bets. Eu não quero acreditar que você está viciado em Mega Sena. Eu não quero acreditar que você tem feito apostas em jogos de azar. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Mas Salomão, ou a Escritura, vai nos ensinar as limitações desta prosperidade. Então, ele sai agora de Brasília, da Câmara Municipal, da Câmara dos Deputados, e entra agora na sua residência, na nossa casa, no nosso trabalho. E ele então vai falar para mim e para você que às vezes estamos atrás de uma vida melhor e às vezes nós não nos damos conta de como que esta avareza ela pode ser nociva à vida. Melhorar de vida, irmãos, é algo justo, evidentemente. As Escrituras têm tantos ensinamentos preciosos sobre isso. Mas a gente tem que tomar cuidado para não perder a nossa alma neste mundo, porque a tentação ela é muito grande. Então veja, como que nós somos fascinados com a ideia de ficarmos ricos. É muito difícil quando chega o final do ano com aquela Mega Sena de quantos milhões? 500, 300, é um negócio assim, né? É uma coisa assim.
Aí eu brinco lá em casa de vez em quando. Hoje é dia de eu torrar 300 conto, porque não é possível. 300 milhões? É 30 milhões de dízimo e eu tenho certeza que o conselho não vai nem perguntar. 30 milhões? Não resolve tudo que a gente está pensando em fazer, irmão. Mas eles vão perguntar assim: pastor, de onde veio esse dinheiro? A gente sabe quanto o senhor ganha. Não é? Não vai passar. Não adianta. Mas olha só, irmão, Jesus disse na parábola do semeador, mas vamos ao verso 10, né, que a gente não leu aqui. Ele diz assim: quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. Talvez você que está aqui, um tempo atrás você ganhava um salário mínimo. E o salário mínimo era tudo contadinho, irmão. Não é? Era difícil. Você era frequentador assíduo da Primitiva Vianco, da loja Torra Torra, promoção, compre 5, leve 10. Você não resistia, porque era tudo contado. Você era frequentador assíduo dos Dogão, da rua Antônio Agu. Você não frequentava os melhores restaurantes. Seus tênis, chinelos tinham sobrevida. Parafuso, uma hora, prego, um determinado momento, sapateiro, costura daqui, remenda dali, super bom de acolá. Mas você então pensava: é provisório? Eu quero ganhar um pouquinho mais. E aí você começa a perceber que existe algo que é muito interessante no nosso coração, que a gente entra numa espiral de uma falta total de contentamento. Nunca teremos o bastante. Nunca teremos o suficiente. Nunca veremos, ou pelo menos vamos ficar com essa sensação de que queremos sempre algo mais. Queremos sempre ganhar um pouquinho mais. E aqui então o texto entra neste ambiente da falta de contentamento com as coisas. E ele vai dizer que isso é vaidade, essa falta de satisfação, essa falta de contentamento. E ele diz: onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. E eu quero aqui então, à medida que a gente for lendo esse texto, destacando algumas coisas bem interessantes que as Escrituras nos dizem. Mas antes eu quero chamar a sua atenção para um texto de Mateus capítulo 13, verso 22, na parábola do semeador, que Jesus contou, dizendo o seguinte: que a semente que caiu entre os espinhos é como aquele que ouviu a palavra, e ele então não cuidou dessa palavra, vieram os espinhos e a sufocaram, e aquela palavra ficou infrutífera. E na explicação dessa parábola, Jesus então disse que a que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a fascinação da riqueza, sufocaram a palavra e ela ficou infrutífera. Meus irmãos, essa é a tentação nossa. E as pessoas sabem que nós queremos isso. É por isso que você tem milhões e milhões que são investidos. Nunca se teve tantas bets e as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Nunca se teve tantos jogos de azar, porque a pessoa, o ser humano, ele tem esse sonho, ele tem esse desejo no seu coração. Por que nós temos tanto tráfico de drogas nesse país? Não é só bets, não. E o tráfico de drogas, que estão espalhados aí por vários lugares, quantos milhões, ou por que não dizer bilhões, que estão sendo movimentados através desses sistemas. E aqui, irmãos, está alguém que talvez fosse o mais rico dos seus dias, Salomão. Certamente um dos homens mais poderosos financeiramente falando, um homem cujo seu caixa, o seu cofre, a sua conta bancária não zerava, o saldo sempre positivo, era ouro quase que inesgotável, não é? Alguém que realmente soube lidar com, ou conviveu com a conta bancária expressiva, abarrotada, não é? Mas vamos lá, o dinheiro não consegue satisfazer o coração humano. E por quê? O texto vai nos dar algumas respostas. Primeiro, o verso 10, parece que nunca temos o suficiente. Há uma falta de contentamento constante. As demandas vão aumentando, e é lógico que elas aumentem, porque aquele carro com vidros, a manivela já não existe mais. Você não quer mais 1.0. Se você quer 1.0, tem que ser completo, com vidro, com ar-condicionado, não é?
a vida vai melhorando. A televisão já não é mais de tubo, tem que ser uma 4K, de 30 polegadas se torna muito pequeno, as coisas vão ganhando proporções e tudo isso vai gerando cada vez mais uma necessidade de ganhar cada vez mais. E os comerciais estão aí para dizer que a nossa cama não presta, que a nossa casa não vale nada, que o seu celular ele já está ultrapassado depois de 6 meses de utilização. Aquela televisão que você comprou no dezembro do ano passado, já saiu um modelo novo e você agora merece trocar essa televisão. E então nós precisamos, então nós somos estimulados o tempo inteiro a dizer, não tenho o suficiente para isso. E a falta de contentamento, ela vai ser uma realidade no coração. Então, meus irmãos, o verso 10, ele estabelece este contraste entre aqueles que amam o dinheiro e aqueles que trabalham com o contentamento. E a história está aí para nos ensinar que esta é uma realidade inquestionável, estamos sempre querendo um pouquinho mais. Mas há uma segunda coisa que Salomão vai dizer aqui, ou que a Escritura vai nos ensinar, por que o dinheiro não é capaz ou não consegue satisfazer o coração. Primeiro, por causa da falta de contentamento. Segundo, ele atrai relacionamentos interesseiros. A falta de amizade sincera. Verso 11, ele diz assim, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. E que proveito têm os donos a não ser de ver esses bens com os seus olhos. O próprio Salomão, ele tinha dezenas de milhares de pessoas que se alimentavam no seu reino. Se você ler, por exemplo, o texto de 1 Reis, capítulo 4, do verso 20 a 28, meus irmãos, eram toneladas de carne consumido todos os dias no reinado de Salomão. Eram milhares de pessoas, eram cozinhas faraônicas, uma quantidade de comida absurda para alimentar dezenas de milhares de pessoas. Aqui, quando a gente vai fazer um evento na igreja, vai servir um almoço, alguma coisa para 80 pessoas, meus irmãos, é uma loucura. Eu fico imaginando 50 mil, 100 mil pessoas, conforme o texto vai nos dizer. Dezenas e centenas de animais eram mortos todos os dias, num período do reinado de Salomão. Ele sabia muito bem que a expansão do seu reino, o crescimento do seu reino, a riqueza do seu reino, foi atraindo uma quantidade absurda de pessoas. Você imagina, por exemplo, um deputado federal, ele ganha 30 mil, 40 mil por mês, mas ele tem não sei quantos milhões para contratar os funcionários de gabinete. Acho que é isso. Um deputado é quase que uma fábrica. Ele é quase que um empresário, ele emprega centenas de pessoas. É muitos milhões para alimentar o sistema. Salomão parece que está falando disso. Você de repente melhora de vida. Aí você quer um carro melhor. O seguro é mais caro. Se você é uma pessoa muito famosa, muito rica, você quase que vai precisar de pagar um segurança particular. A sua casa não vai ter que ser em qualquer lugar, vai ter que ser num condomínio fechado. Condomínio fechado é caro, o IPTU é caro. Tudo isso vai se multiplicando. Parece que Salomão está falando aqui desta capacidade que o enriquecimento é capaz de trazer também as suas inquietações, sem contar aqueles que vão se aproximar, porque você simplesmente é alguém multimilionário ou alguém bem de vida. A gente sabe muito bem como que funcionam essas coisas, e o próprio Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios, ele fala do que o dinheiro é capaz de atrair. Ele atrai muito abutre, ele atrai muita gente interesseira, ele atrai muita gente querendo tirar a casquinha, e é por isso que ele diz que onde os bens se multiplicam, também multiplicam os que dele comem, de modo que a multiplicação de bens tem a capacidade de multiplicar o número de pessoas que só vai se aproximar de você com algum interesse. É curioso isso. E ele está falando a respeito disso. Emílio Garófalo falou um negócio interessante, diz ele, que na França, pouco antes da Revolução Francesa, no reinado de Luís XIV, havia uma dívida que girava em torno de 7 vezes o orçamento do governo. Parte disso era o fato de que dezenas de milhares de pessoas eram sustentadas pela opulência da corte e da vida abastada em Versalhes. Uma dívida astronômica, as pessoas comiam tudo do bom e do melhor, não é?
Parece que quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais pessoas vão querer o seu dinheiro e dele tirar algum proveito. A casa é maior, a esposa já não dá conta mais de limpar, é necessário contratar uma empregada, não é? O carro melhorou, o seguro é mais caro. Você quer jardim, você vai ter que pagar um jardineiro, não é? Tem piscina, vai ter que contratar serviços específicos para isso. O condomínio fechado, gasto com segurança. Filhos que chegam, necessidade de babá, motorista particular, contador, corretor, segurança particular, tudo aumenta, irmão. Tudo aumenta. Celular melhorou, tem que estar no seguro, porque senão o prejuízo é grande, não é? E por aí vai. Uma terceira coisa que o texto diz, que o dinheiro não resolve o coração humano, porque ele é incapaz de produzir paz no coração. Ele produz ansiedade. Olha o que diz o verso de número 12. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Eu acho que é difícil isso, né? Você trabalha para juntar e depois a sua preocupação é como fazer para não perder tudo que ganhou. Cá para nós, irmãos, o assalariado tem as suas lutas. Mas quando você saiu da sua empresa, você vai para casa, qual que é a sua preocupação? Só o dia seguinte. Acabou. Não é? Está tranquilo, vai dormir em paz. Trabalhou o dia inteiro, está cansado, é aquele sono reparador. Louvado seja Deus, o rico não. Ele está olhando bolsa de valores, eu tenho que diversificar os meus investimentos, criptomoeda daqui, bolsa dali, vou investir em tecnologia. Há uma angústia no coração e o provérbio está dizendo tudo isso faz com que ele não seja capaz de deitar e dormir em paz. O dinheiro não pode comprar uma mente sem preocupações, disse Sinclair Ferguson. E não compra mesmo, não é? A prosperidade pode trazer consigo a inquietação do coração, pois a pessoa está sempre pensando em como ganhar mais, em como proteger aquilo que foi conquistado, principalmente no mercado de tanta competitividade como o nosso. Uma quarta coisa, está aí do verso 13 a 17, ele não oferece garantias permanentes. Porque o verso 13 diz assim, há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem num mau negócio? O que vai ficar para o seu filho? O filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio. Falas de Jó, né? Nu saí e nu eu vou voltar. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? E com todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e com indignações. Irmãos, e para agravar a situação, aqui o texto vai nos dizer que as riquezas guardadas, elas servem para o dano de quem as guardou, pois as riquezas podem se perder por qualquer má aventura, e os filhos ou a família vão sofrer uma triste desventura. Não há garantia, não há segurança, não é? Alguém já falou para mim assim, a criptomoeda não, pastor. A criptomoeda, o senhor está seguro, mas que garantia você tem de que você só vai ser bem-sucedido? Se ela só vai aumentar, se ela não vai se desvalorizar, você não paga imposto sobre ela. Há tantas especulações a respeito disso, mas qual a garantia que nós temos, irmãos, no mercado? Que garantia que nós temos que o nosso dinheiro está de fato plenamente seguro? Ou melhor, o seu dinheiro, porque eu não tenho aplicado, não é? Então veja, as riquezas não usadas e perdidas, e o texto diz que o que é perdido é deixado para trás na morte. Você não leva consigo. Salomão está dizendo, que tristeza, você não trouxe nada e tudo que você acumulou não vai poder ir com você do outro lado. Que triste sina, que conclusão lógica, óbvia. Que triste, irmãos, pois tudo que foi conquistado vai ter que ficar. Viemos sem nada, e sem nada vamos retornar. Não dá para colocar no túmulo as coisas que você conquistou nessa vida. Não tem como. Nem tudo que foi adquirido na terra, meus irmãos, infelizmente é investido no banco do céu. Só tem uma maneira de você ajuntar tesouro no céu. Não é colocando no banco na terra.
E aqui entra uma questão que para nós às vezes é difícil, porque quando nós falamos de contribuição, por causa de tantas distorções que nós temos no nosso país, em se tratando da religião, o nosso coração se fecha para contribuir com alegria no reino espiritual. É difícil nós, às vezes, realmente assim fazê-lo. Nós relativizamos tanto quando nós pensamos em ajuntar tesouros nos céus. E só existe uma maneira, meus irmãos. Por maior que sejam os nossos investimentos materiais na terra, às vezes a gente não está investindo um centavo sequer quando o assunto é vida espiritual. Tesouros nos céus, no banco de Deus. O verso 17 diz que em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. O que isso significa? Veja bem, nos tempos bíblicos, comer era um evento social. Comer juntos era uma celebração. Mas o texto diz que o rico que perdeu as suas riquezas comeu tudo sozinho. Ninguém fez parte. Por isso que em trevas, os seus amigos o abandonaram. A casa tinha sido executada, não havia gás, não havia energia, tudo tinha sido cortado. Ou pode ser também uma falta de alegria na vida, falta de celebração da vida. E ele pode morrer. E que triste fim. Para terminar, versos 18 a 20, somente Deus pode transformar bens em alegria verdadeira. Qual que é o caminho, irmãos? Olha o que diz o verso 18. Encontre alegria nas coisas comuns da vida. E aqui parece que ele está falando para gente simples. Porque depois ele vai fazer uma distinção a quem está aqui cheio de riquezas. O verso 18, talvez ele fale para mim e para você. Eis o que vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. E aí ele diz, porque esta é a sua porção. Ele está dizendo aqui, irmãos, que nós deveríamos encontrar alegria nas coisas comuns da vida. Numa refeição singela, num bom café da manhã, num almoço comunitário, nas coisas simples onde nós celebramos, compartilhamos a vida. Chamar um amigo para tomar um café juntos, momento de celebração. Podemos começar toda manhã com o objetivo de desfrutar o dia que Deus está nos dando. Ou será que nós haveremos de nos investir numa empreitada de correr apenas atrás do dinheiro? Podemos encontrar alegria, irmãos, em nossa comida, bebida e trabalho, ele diz. Coisas simples. Você não precisa de muito para isso. Uma segunda coisa, está aí no verso 19 e 20, reconheça que tudo é dom de Deus, e ele fala agora àqueles que estão aqui numa condição social melhor, quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho. Ele diz, reconheça que isso é uma dádiva, não fique orgulhoso. Não coloque o seu coração no dinheiro. Reconheça que tudo que você tem foi Deus quem lhe deu. E se você reconhecer que foi Deus quem lhe deu, desfrute do que Deus lhe deu, porque a bênção de Deus não está apenas em você receber, em você ter, em você acumular, mas em você também repartir, em você também compartilhar com as outras pessoas, em você desfrutar a vida. Aí eu fiquei pensando, do que adianta, irmãos, uma pessoa ter dinheiro, ter um carro maravilhoso, mas só anda de ônibus? Ele compra um colchão que faz até massagem. Não tem uns colchões assim, que resolve tudo na vida do sujeito? Faz massagem, tira estresse, depressão, angústia, ansiedade, resolve tudo. Resolve tudo. Tem uns colchões do Japão que o cara diz, é deitar e você nasceu de novo. Mas aí o cara só dorme no sofá. E aquele colchão? Não, está guardado. É aquele celular que você comprou de última geração, mas você ainda está no sistema SMS. Não é? Se compra uma televisão maravilhosa. Alguém chega na sua casa, rapaz, cadê aquela 80 polegadas, 5K? Não, rapaz, é que eu gosto do modo antigo ainda, aquela que tem uma telinha na frente, um modo assim mais rústico. Faz sentido isso?
ter tanto e não desfrutar do que Deus lhe deu, sem ostentação, evidentemente, mas a Bíblia está dizendo, se Deus lhe deu a bênção de ter, desfrute, celebre, reconhecendo que é dádiva de Deus, porque na celebração, irmãos, parece que existe algo maravilhoso, o desapego. Emílio Garofalo falou um negócio interessante sobre a arte de contribuir. Eu nunca parei para pensar naquilo. Tem pessoas que ele lida bem com as questões de tecnologia e ele pode colocar no sistema bancário dele para que o seu dízimo seja repetido todos os meses, já vai direto. Ele nem se percebe. Todo mês já debita. Ele diz, faz isso não. Tenha o exercício de ir lá, de fazer mensalmente. É um exercício espiritual, de desapego do seu coração. E é verdade mesmo, irmãos. É um exercício que nós temos que fazer de autodisciplina, para não funcionarmos no automático. Riqueza é um dom, mas a Bíblia está dizendo, alegria também é dom de Deus. Celebre a vida. Contentamento, ele diz, é graça. Desfrute com gratidão de tudo aquilo que Deus lhe deu. A riqueza em si, meus irmãos, não é má, ela é dom de Deus. Mas a riqueza como um fim em si mesma, isso sim é um mal. Tanto a riqueza quanto a alegria, diz Salomão, são bênçãos do eterno Deus sobre a vida das pessoas. Irmãos, princípios simples para uma vida feliz, uma vida alegre. Termino com as seguintes aplicações. Primeiro, irmãos, Cristo nos libertou da idolatria das riquezas. Ele é o verdadeiro tesouro que nós temos. A pergunta é, ele é o nosso verdadeiro tesouro? A gente pode dizer assim como o salmista, outro bem não possuo senão a ti somente? Segunda coisa, só Cristo oferece contentamento que as riquezas não são capazes de produzir. Só Jesus é capaz de fazer isso. Não pode existir contentamento verdadeiro à parte de Deus. Por várias vezes, sabe quem é mencionado na passagem? Deus, 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 Deus e Deus. Porque só pode existir contentamento, alegria e felicidade em Deus. Terceira coisa, só Cristo oferece o contentamento que as riquezas não são capazes de produzir. Cristo se tornou pobre por nós. Cuidado com a avareza, irmão. Cuidado com a cobiça. Vigie o seu coração. Ele se tornou pobre por nós, conforme diz em 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós. Cuidado com a fascinação da riqueza, porque ela pode sufocar a semente do Evangelho no seu coração. Talvez você murmura muito, agradeça pouco. Desenvolva a espiritualidade da gratidão, seja nas mínimas coisas. Cuidado com o pecado sedutor da cobiça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Por último, não busque riqueza ou nem mesmo alegria. Você sabe quem que a gente tem que buscar de verdade? Nosso Senhor. O nosso Criador. O nosso Salvador. Porque Ele é o doador de ambas as coisas. Por isso que Ele diz, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas.